Olá, parei tudo que eu tava fazendo aqui agora, porque o meu coração tá queimando para poder compartilhar algo que o Senhor falou fortemente ao meu coração nessa manhã e eu desejo compartilhar com você. Pare de fugir de Deus. Deus quer falar com você, estar na presença dele. Eu sempre achei muito linda essa passagem, sabe? Quando as pessoas falavam que Deus costumava a falar com Adão e Eva na viração da tarde. Na realidade, a palavra de Deus, se você lê ali ao pé da letra, ela diz que o Senhor estava passeando ali no jardim. Ou seja, muito além do que uma visita que só vem na parte da tarde para poder tomar um cafezinho com você, muito além. Eles coabitavam no mesmo espaço. A presença de Deus passeava pelo jardim. Você tem noção disso? E Adão e Eva podiam ali ter livre acesso, viam o Senhor ali, a presença do Senhor transitar, ouviam, sabe? A gente não sabe se era possível ver mesmo, né? Ou se era possível só sentir, sabe? Aquela presença, os barulhos dele como um vento passando. A gente não sabe, a Bíblia não dá tantos detalhes assim, mas eu imagino, sabe? Aquela presença ali, podendo passar e eu poder senti-la ali pertinho de mim. Quão maravilhoso era essa presença ali do ladinho, uma do outro, sabe? E por muitos anos eu julguei Adão e Eva, falando assim, nossa, eles abriram mão disso, dessa presença maravilhosa, desse relacionamento ali que eles tinham a troco do pecado. E por muito tempo eu julguei isso, nossa, se eu tivesse esse privilégio, até que um dia o Espírito Santo de Deus, no devocional, falou assim, olha, você tem esse privilégio, e quantas vezes você desperdiça? Nossa, uma sensação de constrangimento, sabe, entrou dentro de mim, e eu fiquei pensando, Senhor, verdade. Quantas e quantas vezes a gente tem oportunidade de te buscar mais, e a palavra de Deus nos diz que desde que o homem e a mulher pecaram e saíram da presença de Deus, foram expulsos do jardim do Éden por uma escolha deles de pecar. O que aconteceu? A partir daí o Senhor já começou o plano de redenção através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, morreu na cruz por nós, foi para poder rasgar o véu do templo e falar, olha, agora vocês têm livre acesso. Não precisa de um sacerdote, não precisa de um intermediário, não precisa de um pastor, não precisa de uma irmã de oração. Você tem livre acesso a mim. Sabe, isso é lindo demais. E quando eu pude sentir isso dentro de mim, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa por quantas vezes eu justifiquei, sabe? Eu lembro que eu solteira, eu falava assim, eu ouvia pessoas falando assim, eu oro tantas horas por dia, quando eu ouvia, né? E na época eu trabalhava numa empresa que me exigia muito do meu tempo, sabe? Que eu acordava de madrugada e ia trabalhar lá por umas 5 horas da manhã, às vezes, quando era dia de audiência, eu tava lá, entende? E saía muito tarde. Então, para poder, às vezes, fechar a folha, de repente a gente ficava até, sei lá, 7, 8 horas da noite e tinha o horário do trânsito, então eu chegava em casa umas 9 horas, corria, ia pra faculdade. Quando chegava em casa era quase 11 horas da noite e comia o que tinha. E essa vida corrida, sabe? E quando eu ouvia as pessoas falando que tinha uma vida de relacionamento com Deus, eu pensava assim, mas é pastor, tem que ter mesmo. Ou então, mas ela não tem a rotina que eu tenho, vai ela trabalhar da forma como eu trabalho, as horas que eu trabalho, e eu sempre dava uma justificativa, sabe? As horas que eu trabalho, o tempo que eu tenho, eu não tenho tempo, sabe, pra isso, mas eu faço as minhas orações, eu saio, sempre oro, mas era uma oração do tipo, Senhor, tô saindo agora, me proteja, obrigado pela noite, nananana, e acabou, sabe? Orava no horário do almoço e pra dormir agradecia o dia, quando o cansaço me permitia fazer essa oração mesmo, sabe? Quando eu não dormia orando.
Então eu justificava a minha rotina, as minhas escolhas, como desculpa para não ter esse tempo com o Senhor, sabe? E hoje, depois de anos, anos e anos e anos se passaram, e até que o Senhor cresci no Evangelho, e até que alguns anos atrás, o Senhor realmente, sabe, eu realmente tive um encontro com Deus, sabe, e Ele despertou, Ele falou, olha, tem mais, eu quero te dar mais água, sabe, para poder beber, não basta o beber um pouquinho no domingo e acabou, sabe, eu tenho mais, eu tenho uma água limpa, eu tenho uma água, sabe, que nunca cessa de jorrar, eu quero que você experimente, eu quero que você seja mais profundo. E o Senhor realmente, sabe, eu tive realmente esse encontro com Deus, sabe, maravilhoso. E eu passei a almejar mais, e orar, Senhor, me dá fome e sede de Ti. Assim como eu tenho necessidade de beber água, sabe? Sabe quando tá um dia muito calor e você tá com aquela, sabe, você tá na rua, você tá andando e você tá, caraca, eu preciso beber água. Eu preciso, sabe, a minha garganta, parece que a língua vai colar no céu da boca, a gente fala, né? Eu preciso comer, ou então você tá num lugar que você não tá com acesso para comida, e você fala, nossa, eu preciso comer, meu corpo está pedindo comida. Eu comecei a fazer essa minha oração, Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu alimento, que o Senhor me dê de beber dessa fonte, e que eu tenha essa fome com intensidade, essa sede com intensidade, sabe? Aí o Senhor começou a fazer isso em mim. Porque Ele ouve as nossas orações, sabe? Como eu falei, a gente tem livre acesso ao Pai. E mesmo com as minhas negligências, sabe? Mesmo com as minhas desculpas, o Senhor, com a misericórdia dEle, foi lá e foi despertando isso em mim. Eu fui me aprofundando mais no Senhor. Hoje, eu trabalho fora, trabalho dentro de casa, sou casada, tenho um filho de 5 anos, um filho de 1 ano e meio, e tô grávida. E eu, pela madrugada, o Senhor me desperta. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem me feito levantar pela madrugada para poder buscar Ele com fome e sede, essa fome e sede que eu tanto clamei ao Senhor. Para poder ler a palavra dEle, sabe? Como o meu alimento, como o meu primeiro tempo de qualidade, porque eu sei que no decorrer dos dias, do dia, as crianças têm hora para acordar, sabe? Às vezes, como eu falei, né? Tem uma criança pequena, de 1 ano e meio, então às vezes ele oscila no horário, às vezes ele acorda muito mais cedo, às vezes ele acorda mais tarde, enfim. Mas ele não é uma criança que acorda 10 horas, 11 horas, nada disso. Ele acorda cedo. Então eu sei que se eu acordar junto com eles, eu não vou ter um tempo com o Senhor, mas hoje o Senhor é a minha prioridade. Como Ele ouviu pela misericórdia dEle a minha oração, e Ele despertou isso em mim, eu falei, Senhor, eu não consigo acordar de madrugada, sabe o que Ele tem feito? Eu coloco o despertador, antes que o despertador toque, o Espírito Santo de Deus me acorda. Eu simplesmente perco o sono, assim, ó, o olho se abre, e eu sinto que é o Senhor me despertando, que é o Senhor me chamando para poder falar assim, olha, meu filho, vem falar comigo, eu tô aqui já. Eu tô cuidando de você, sou eu que cuido, eu tô aqui te esperando. Porque o Senhor é assim, Ele tá ali sempre cuidando, zelando, sempre protegendo, sempre perto, é um Deus acessível, sabe? É um Deus grande, forte, todo poderoso, mas é um Deus acessível. E Ele quer ter esse papo com você, sabe? Assim como Ele tinha com Adão e Eva, Ele quer ter esse papo com você, sabe? Chega de admirar a vida espiritual do outro. Fala, Senhor, eu quero essa intensidade. Eu quero isso. Eu quero queimar de amor por Ti. Eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Eu quero que o Senhor seja realmente o centro da minha vida. Porque eu tenho conseguido, pela graça do Senhor, vivenciar isso. E eu quero compartilhar com você. Eu quero que você viva isso. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que acontece? Eu justificava falta de tempo. Na realidade era falta de prioridade mesmo. Falta de vergonha nessa minha cara, sabe? Ai, gente. Hoje, quando o Senhor
tirou a minha venda nesse devocional esses dias, sabe, sobre isso. Me fez lembrar a memória que eu pensava de Adão e Eva e juntou todas as informações que eu tô compartilhando com vocês agora, que eu fiquei tão constrangida, assim, diante do Senhor, e como eu chorei. E eu falei assim, Senhor, verdade, era falta de prioridade. É difícil a gente ouvir isso, é difícil a gente aceitar isso, mas é verdade. Quanto antes você aceitar isso, melhor. Fala, Senhor, realmente é falta de prioridade, eu nem tenho te colocado em prioridade. Ir somente aos cultos. E, mas eu tô em todas as programações da igreja. Eu tô na consagração, eu tô no culto de quarta, eu tô nos encontros das mulheres, eu tô, deixa eu ver, no domingo de manhã na IBD, eu tô no domingo de noite. Mas e o relacionamento? Às vezes tem dia que você vai, se você tem filho pequeno, ele não te deixa prestar muita atenção. Mas você foi realmente, você se esforçou, não tá errado, vá. Mas o Senhor quer trato com você, quer conversar com você assim, sabe? Quer tomar um cafezinho com você, quer tomar o café da manhã com você, quer tomar um lanche da tarde com você. Eu faço sempre como primeira coisa do meu dia, como uma primícia. O que é primícia? Algo que é importante para você, mas que você dá ao Senhor primeiro. Então, como prioridade, eu sei, eu me conheço, minha melhor mente, o meu melhor, sabe, entusiasmo, a minha melhor energia, o meu melhor é de manhã. Eu me conheço, sabe? Então é esse tempo que eu dedico ao Senhor. As crianças ainda não acordaram, o marido eu já coloquei antes dele acordar, né? O horário que eu acordo. E o horário que eu acordo ele ainda não acordou. Faço ali meu devocional, coloco ele para trabalhar e volto para poder ler a palavra do Senhor e continuo meu dia, faço meu exercício, porque levantar cedo eu gosto disso. Você consegue aproveitar o máximo possível tempo. E eu também não consegui, nos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês como vencer esse desafio, né, de acordar cedo, de acordar pela madrugada. Enfim, então eu não conseguia, mas hoje é um prazer pra mim poder dedicar, abrir mão da minha carne, sabe? Abrir mão da Letícia que quer dormir, da Letícia que quer aproveitar, sabe? Todo esse cansaço que teve o dia todo de cuidar da criança, de trabalhar fora, de trabalhar dentro e de toda essa correria que tem, ao mesmo tempo ali assimilando com o Senhor. Mas o Senhor também me tira pra poder falar comigo durante o dia, sabe? Então durante a minha rotina, porque hoje Ele é a minha prioridade, sabe? E nessa manhã, eu oro a Deus, eu oro ao Senhor, eu oro ao nosso Pai, para que Ele desperte essa fome, essa sede em você. Para que esse vídeo não seja em vão, para que ele seja uma semente nesse solo fértil que é o teu coração. E ela venha entrar, venha, sabe, germinar e venha frutificar. E você pode testemunhar aqui no comentário aqui desse vídeo, falar, Letícia, olha, esse vídeo fez a diferença na minha vida e hoje eu tô diferente, eu quero mais disso, sabe? Eu vou fazer acontecer, sabe? E é isso, é difícil mesmo no início. O inimigo vai tentar te atrapalhar, vai tentar te dar sono, vai tentar, sabe, fazer N situações, mas já clama ao Senhor, Senhor, quebra todas as barreiras, Senhor, vai tirando todo o empecilho, eu quero ter esse momento contigo, determina, e quando você determina diante de Deus que você quer mais dele, o céu te atende, o céu tá contigo, o céu quer mais relacionamento, sabe, também. Então, é isso. Que o Senhor possa completar essa mensagem no teu coração e que você possa viver o extraordinário que é estar na presença do Senhor e ter mais e mais dele, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.